Olá, bem-vindos a mais um episódio do MNcast, podcast da Menezes Nibor Sociedade de Advogados. Siga os nossos episódios no YouTube e no Spotify. Hoje nós falaremos sobre um tema que interessa muitas pessoas do mundo empresarial, muitos empresários, que é o tema da venda da empresa. É um tema que muitas pessoas até não dão muita importância quando pensam no seu negócio, muito focados no próprio desenrolar da sua atividade, e que às vezes são surpreendidas com a possibilidade de ter a venda da empresa, de transformar aquele lugar de trabalho, que é o lugar onde a família muitas vezes dedicou suor, construiu, empreendeu, criou sua identidade social a partir desse trabalho, e transformar isso num ativo, um ativo vendável, um ativo que vai virar liquidez, vai virar dinheiro, e vai descortinar um mundo diferente para essa família, para essas pessoas. Então, é desafiador pensar nisso. E a gente pensando nessa ideia de que não é tão simples estar no papel de quem pode eventualmente vender uma empresa, achou que fazia sentido reunir experiências da área do direito, claro, o MNcast é de um escritório de advocacia, então, do direito, e estou eu aqui representando, mas também a assessoria econômica, o Fernando Marchetti, CEO da Bettler, está aqui conosco, né? Jurandir Oliveira, empresário, empreendedor aqui do setor, experiente, teve a experiência de vender empresa, então pode nos contar um pouco de como é estar na pele de quem toma essa decisão. E o Marcelo Volofsky, da indústria de Venture Capital, super conhecido aqui na nossa região, já há algumas décadas trabalhando com Venture Capital, fundador da Invisto, e que também nos dá a satisfação de compartilhar com a gente a sua experiência aqui nesse podcast. Então, aqui a dinâmica vai ser bem livre, mas eu vou começar pedindo ao Jurandir que conte um pouquinho como é que foi a história da venda da Reason e como é que isso foi do ponto de vista de uma experiência pessoal mesmo sua e dos seus sócios. Tá bom, perfeito. Primeiramente, eu quero expressar minha gratidão pelo convite e a honra de estar aqui presente com os meus parceiros de mesa, né? Bom, eu não posso, é impossível contar a história da empresa em que eu fiz essa operação sem primeiro mencionar, né, um sócio que eu tive, e mais do que o sócio, um amigo de vida por 30 anos, em que a gente se formou junto no curso da Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina. Fomos colegas de trabalho, colegas de estágio e depois sócios por mais de 20 anos. O Guilherme Bernard. O Guilherme, todo esse ambiente aqui de inovação que temos aqui no Espaço Primavera, com a sede da ACAT, eu diria que é um legado dele, porque ele era presidente da ACAT, da Associação de Empresas de Tecnologia aqui do Estado, na época, e ele foi o incentivador da criação da sede da ACAT aí, e a partir dessa sede, muitas coisas aconteceram nesse ambiente aqui, né? É um ambiente tão inovador e com tanta vida, né? E nasceu dele. Bom, tentando resumir uma história, né? Uma história longa, né? Eu diria assim, sempre brinco, assim, dá para fazer uma minissérie com algumas temporadas e alguns capítulos, né? Alguns episódios. Mas, resumindo, é interessante que, em um determinado momento da evolução da empresa, certo? Houve uma conversa entre eu e o Guilherme, puxando exatamente um tema que é muito comum das empresas tradicionais. Assim, ele me perguntou, qual é o seu objetivo? Repassar a empresa para os teus descendentes? Para os teus filhos? No caso, eu tenho uma filha, e ele tem 3. Preciso dizer que, infelizmente, em 2016, nós perdemos o Guilherme numa batalha de doença e ele não está mais aqui com a gente. Então, uma saudosa homenagem a esse amigo e sócio que eu tive, né? Então, ele teve essa conversa comigo e ele tem 3 filhos e perguntou se eu tinha essa intenção. E eu refleti, né? Me lembro que eu refleti, eu disse, não tenho essa ideia. Pode até acontecer, mas não é o objetivo, né? Ele disse assim, muito bom ouvir isso, que eu também não tenho essa visão,
Isso já direciona algumas coisas, né? Não que a partir dali muitas coisas mudaram, mas algumas coisas já ficaram entendidas. Um dos aspectos foi esse. Bom, um outro aspecto é que, de novo, nessa rampa de crescimento da empresa, de conquista de mercado, de melhora de indicadores financeiros, de faturamento e etc., de balanço, nós tínhamos um conceito, também muito puxado por ele, de que nós precisávamos estar, e isso estava até numa das nossas missões, ser atrativa para o mercado. A empresa ser atrativa para o mercado. Ou seja, isso nos forçou a sempre ter boas práticas de governança corporativa, nos forçou como meta, né? E não que isso já estivesse assim num plano de M&A ou de venda. Nunca foi este o objetivo, mas sempre olhando para que a gente pudesse estar, vamos dizer assim, preparados para alguma operação. Não necessariamente de venda, mas de parceria, de fusão, de conquista de mercado. Isso foi uma coisa que norteou muita a história da empresa, tá? E por último, eu posso te dizer, para encerrar essa minha primeira intervenção, é que nós chegamos numa condição de dominância do mercado brasileiro e com uma posição muito boa na América Latina, em que a gente precisava expandir, né? Então nós tínhamos que conquistar. Nós tínhamos duas metas, assim, né? Ou fazer novos produtos para esse mercado que já estávamos, ou conquistar novos mercados para os produtos que já tínhamos, né? E aí essa conquista de mercado internacional nos trouxe uma série de situações em que a gente começou a pensar seriamente em fazer algum processo de conquista de um parceiro e culminou numa operação que em 2014 nós fizemos uma operação de M&A com a Alstom Grid na época. Como primeira observação é essa. Foi uma experiência muito interessante, com envolvimento de toda a equipe, né? Fizemos um processo de transição. A Alstom posteriormente foi vendida para a GE, né? E hoje nós temos uma operação aqui em Florianópolis que está bem estabilizada, né? A empresa conquistou com os seus produtos desenvolvidos aqui o mercado mundial, e eu tenho assim uma visão de que foi uma operação de bastante sucesso Para todos os envolvidos. para todos os E aí envolvidos. eu vou compartilhar isso com o Fernando para pedir um comentário seu sobre alguns dos aspectos da fala, como, por exemplo, eh, se qual é o momento em que se percebe que vender a empresa deve entrar no radar dos empresários? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui e comentando a tua história. É muito interessante que vocês, em algum momento, né, já tenham refletido sobre alguns aspectos de preparar as musculaturas da companhia para isso, né? É bastante raro de acontecer, sabe? Durante o trajeto de companhias tradicionais. É muito raro acontecer. É bem comum que chega um momento em que a companhia ela, ela reflete sobre a sua curva de crescimento ou ela começa a se sentir assediada, né? Alguém chega próximo dela. A Bettler trabalha com praticamente 50% dos seus mandatos como compradora, né? Não só como vendedora, até uma particularidade, porque tem muitas casas que só fazem vendas de companhias. A gente tem mandatos grandes de compra. Então, a gente atua, né, nesse processo de se aproximar da empresa, né, e tentar, e eu diria, criar o primeiro pensamento no quadro de sócios sobre, eventualmente, a possibilidade de sair. Não é fácil, é um processo bastante difícil. Eu diria que é uma característica muito forte aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é muito semelhante o empresário típico, né? Ele é familiar, ele tem esse conceito de instituir uma empresa para as próximas gerações, né? No seu caso, uma exceção, mas em geral, né? E ele tem muito essa coisa de estar arraigado e enxergar ali valor, né, em permanecer na empresa, né, e fazer essa pequena mudança, que parece uma mudança singela, né,
em deixar de ser um sócio, às vezes, operador e virar um sócio investidor, eventualmente, seja desse negócio, junto com alguém, ou seja em algum outro. Não é simples de fazer. E a percepção é que a empresa começa a pensar nisso, em geral, ou porque ela é movida por um assédio, ou quando ela está num processo de crescimento em que ela mesma reflete na hipótese de ela fazer uma aquisição para crescer. Então, ela começa a se perceber, né? Bom, se eu estou disposto, eventualmente, eu adquirir alguém para fazer um passo mais largo, para uma nova tecnologia, para um determinado novo mercado, né? Ou mesmo para expandir no seu, né? Virar mais liderante, ter uma liderança maior, né? Mais forte no mercado em que ele já tem uma liderança, né? Dentro dessa reflexão dentro da empresa, em geral, ela começa a pensar na hipótese de, eventualmente, até mesmo para um processo de alavancar recurso, para esse segundo passo de uma aquisição, tudo isso, ele poder ter um sócio, receber o dinheiro de um fundo, né? E ao refletir isso, ele começa a perceber que, eventualmente, coisas que vocês talvez já tenham feito na origem, algumas coisas na casa eu deveria ter trabalhado antes, talvez eu tenha que começar agora, né? Eu devo preparar os meus números adequadamente, o meu processo de governança tem que estar preparado para não depender de um Fernando, né? A empresa tem que ter lá um quadro executivo que a companhia seja conduzida independente de uma ou outra pessoa, porque quem vai comprar não pode estar dependente de uma pessoa. Então a empresa começa a se preparar, né? Às vezes por conta de ela estar percebendo que ela olha numa outra companhia para uma aquisição, ou porque quando ela vai ser assediada, a primeira pergunta, por exemplo, é só você que toca, eu tenho a equipe. Ele começa a perceber coisas que para ele são relevantes. Então, acho que isso é o que começa a mexer assim, a família em geral, que é a grande parte das empresas daqui, a tomar essa decisão. Claro, tem casos onde é sucessório, né? Não tem ninguém para suceder e tal, e às vezes o processo até nem sempre é conduzido da melhor forma possível. Daí, quando é só isso, né? Porque talvez não preparou-se, assim, né? Ou eventualmente ela busca uma ajuda nesse rito, né? Mas grande parte dos casos é realmente no meio desses dois momentos. Assim. Legal. Marcelo, no mundo do Venture Capital, o mindset desses empresários, em geral, já é de colocar a venda em algum momento, né? E aí eu vou mudar um pouco, para aproveitar dessa tua experiência, para perguntar qual é a proposta que chega que realmente merece consideração, né? Que, assim, que chega em que momento que ela chega que, opa, essa proposta aqui a gente vai ter que parar para analisar, a empresa está crescendo, é muito promissora, mas isso aqui já começa a merecer atenção. Legal, Lupe, prazer aí, obrigado pelo convite também de estar participando dessa mesa aqui no MNcast. É bem verdade, a cultura do Venture Capital e dos empreendedores que procuram um fundo de investimento para capitalizar sua empresa é bem diferente de uma empresa familiar, né? E sendo isso uma verdade, né? É uma loucura a quantidade de empreendedores que a gente recebe também querendo captar um dinheiro com o sonho de fazer o crescimento acelerado e quem sabe lá na frente vender o ativo que eles conseguiram construir, né? Mas indo direto à tua pergunta, quer dizer, eu acho que o projeto, a proposta que chega e chama a nossa atenção é aquela que o empreendedor tem a convicção do que ele quer fazer, né? Então, assim, um dos nossos melhores casos de sucesso, depois, não sei se cito o nome aqui, acho que não nesse momento, né? Mas, assim, os empresários, eles chegaram até nós sabendo exatamente que em 36 meses eles poderiam tirar uma empresa do papel, e assim o fizeram, né? Conseguir seus primeiros clientes, desenvolver uma tecnologia aplicada à logística e que acabou mais cedo do que eles esperavam ainda, sendo comprada por um gigante estratégico, né, que viu o valor estratégico naquela tecnologia para ser incorporada. Então, acho que a convicção do empreendedor para nós é fundamental, que no limite, na realidade, a gente acaba investindo em pessoas muito mais do que em ideias e negócios, né? As pessoas, no final das contas, são o fundamental para que o empreendimento tenha sucesso e, obviamente, o investimento também. Legal. De uma forma mais livre, para quem quiser agora pegar o gancho aqui e conversar, a gente ouviu aqui falar de algumas
questões que já mostram alguns cases de sucesso e o que deu certo. Preparação parece ser uma coisa importante, claro, né? E a preparação, ela se dá tanto no controle financeiro, no controle da gestão. Enfim, eu acho que o espelho é olhar para as grandes organizações e tentar fazer o mais próximo possível em escala menor, né? Mas esse trabalho, às vezes as pessoas colocam ele como se fosse um obstáculo a ser vencido para poder pensar em vender. E da minha experiência concreta, eu vejo que tem muita empresa que não chegou nesse nível de maturidade organizacional, mas mesmo assim se tornou atrativa, o negócio é bom e ela vai ser vendida, né? Isso. Vocês também têm essa mesma experiência? Eu diria que sim, apesar de que quando uma empresa nos escolhe também como sócio investidor para eles cumprirem a jornada deles, eles também esperam que a gente entregue governança, processos, experiência. Chamado Smart Money. Exatamente, para Dinheiro que, inteligente. para que ele também reduza a curva de aprendizado dele naquilo que ele entende ser necessário para um dia, quem sabe, ele realizar a venda do ativo dele. Mas eu concordo mais do que nunca com a tua afirmação. Quer dizer, eu prefiro uma empresa que vende muito e cresce rápido e às vezes de forma desorganizada do que uma empresa que não cresce, mas que está lá toda certinha no seu papel, né? No final das contas, crescer é fundamental, né? Eu acho que tem o porte da empresa, acho que varia um pouco do porte da empresa. Uhum. Acho que nessas empresas de porte menor tem muito isso aí, né, do Verdade. arranque e tal. A empresa mais madura, né, ela deixa muito dinheiro na mesa se ela não tiver feito um trabalho de preparação para ir para a transação, sabe? Ela vai, o preço, por exemplo, da margem não está bem apurada porque ela não administra bem essa estrutura de custo, ela não audita seu número, né? Ele é muito grande, sabe? Assim, você pode ter um estratégico que domine muito o setor, né? E daí ele olha assim, ele consegue entender pelo que o advisor dele, né, ou a gente que não está nessa posição, desce no número e consegue entender, ou entendendo o negócio, e ele já consegue enxergar o que ele tira ali, o que ele arruma, né? E onde é que está a margem verdadeira. Mas Mas não é a maioria dos casos, e né? não- A e- maioria dos casos, o cara tem que defender num board, lá no conselho de administração, e vai ter que defender um vai. múltiplo de alguma coisa, Isso, de um isso, EBITDA, do faturamento, exato. enfim. E aí, como é que E, faz isso com um número mal, e ele mal vai tentar composto, né? reter, e ele vai tentar reter essa parte que ele está enxergando. Ele não vai entregar para o vendedor. Esse que é o ponto. Porque o comprador vai enxergar, se ele estiver bem assessorado, ele vai enxergar onde é que está essa oportunidade, ele tem sinergia ali. E se o vendedor não está bem preparado nesse ponto, ele está entregando uma parte do valor que já foi identificado por quem está comprando, né, para o comprador. Ele não vai ficar com aquilo. Se o trabalho inverso é bem feito, se enxerga isso assim a tempo, né? E às vezes esse tempo significa o seguinte: ele estava preparado para uma transação agora e vale a pena ele carregar 1 ano ou 2 anos e mudar alguma coisa ali que muda assim de forma exponencial o valor, né? É relevante, eu teria alguns casos aqui para contar, né? Alguns nessa mudança de valor, assim, de você trabalhar algumas disciplinas na companhia, né? E ela colher alguns ajustes que possivelmente algum comprador depois colheria e ela já botar isso no seu valor, né? Então, eu acho que é verdade. Primeira coisa, assim, um bom negócio é melhor que qualquer negócio que não vai bem, né? Isso não tem dúvida, né? E qualquer empresa que está bem vale mais do que uma empresa que não está bem, seja com os números ajustados ou tendo organizado sua governança, seja lá o que for o ponto, né? Mas eu sempre defendo a tese, assim, sempre que eu vou numa primeira sentada na mesa com o cliente, né, de que se faça um exercício de, até mesmo de se estrategicamente ela está bem posicionada, por mais que seja uma ganhadora de dinheiro já, porque o mercado está mudando, o seu concorrente está se movendo, tem uma mudança no seu consumidor, né? Isso. Às vezes até essas questões de tecnologia e logística impactam o arranjo do negócio, e vale a pena dedicar um tempo para ver o quanto ela já está preparada para esse novo momento, porque quem está comprando daqui para frente, né? E ele vai estar enxergando isso aí. Então, às vezes, a companhia mesmo fazer um pequeno roteiro, né, naquele caminho onde ela vai colher valor, porque ela entendeu o que o concorrente está fazendo, ela já está lendo essa mudança no hábito do consumidor, ela já se ajustou em termos mercadológicos, assim, porque ela vai colher valor, às vezes tendo pequenos movimentos, botando umas disciplinas, trocando alguns executivos, eventualmente fazendo alguns ajustes, né? Eu acho que vale a pena esse movimento na companhia. Muito bom. Jurandir, a experiência que você teve da Reason, que você contou aqui, teve outras, mas essa da Reason,
foi uma experiência internacional. E um processo que foi, não digo lento, foi um processo que tomou tempo. Conta pro pessoal aí quanto tempo levou, como é que foi o trâmite, se em algum momento houve alguma dúvida se o negócio ia para frente ou não, mesmo por parte de vocês, ainda que intimamente, enfim, se pudesse ser contado, a gente gostaria de ouvir. Então, Lupe, foi uma história de 20 anos, né? Uma história de 20 anos com bastantes desafios, várias situações, uma rampa de crescimento, assim, por exemplo, um cliente importante numa venda importante em que entra numa crise e não efetiva o pagamento e a gente tem a folha de pagamento no final do mês. Então, é um desafio constante, né? Eu vou resumir e focar um pouco no tema da nossa discussão, que é o momento de expansão da empresa, né? Nós tomamos a decisão de criar um escritório nos Estados Unidos e um escritório na Alemanha para para buscar o mercado. Porque como eu falei, a gente precisava abrir mercado. Vocês tinham produto, né? Nós tínhamos produto, pronto. exatamente. Mas sempre existe também uma tarefa árdua de adaptar o produto ao mercado, tá? Uhum. Nunca é a mesma coisa. Uhum. Nunca é a mesma. Sempre tem características específicas do cliente, do uso, de regulamentações próprias dentro de cada mercado, cada país. Então, não é pegar uma coisa pronta e que funciona aqui e simplesmente colocar na caixa e exportar. Tem um trabalho maior do que esse. Mesmo né? sendo uma peça de infraestrutura, no fundo. Mesmo sendo uma peça de infraestrutura, com certeza. Uma coisa que não é visível ao consumidor, nós estamos falando do teu produto. É verdade. Adaptar ao gosto do consumidor, não é isso? É uma adaptação técnica mesmo para funcionar no mercado, Exatamente, com os players que até... Um setor regulado, normalmente. Um setor regulado. Então, e nesse momento, a gente percebeu que para você conquistar os mercados lá fora, precisava, uma coisa meio óbvia que eu vou falar, muito dinheiro, muito recurso, muito investimento. E no banco não dava? Nós tentamos até fazer um projeto com o BNDES, mas nós éramos muito pequenos para o BNDES. Né? E no banco privado fica... Custo alto. Com muito custo, né? Fica um pouco inviável. A curva de retorno desse investimento passa a ser muito risco e muito risco associado, muito risco associado por um resultado incerto. Né? Então, eu diria para você que um dos fatores que fez a gente começar a pensar mais seriamente nesse processo de M&A foi a necessidade de caixa, de dinheiro para fazer um investimento lá fora. Né? Porque nós começamos a participar de feiras, eventos, buscar instalar protótipos, conseguimos fazer em alguns casos, mas faltava muita coisa ainda. Muita coisa, né? Então, esse foi um fator que disparou muito entre nós, assim, esse botão, né, de pensar nisso. Quero dizer uma coisa, nós tivemos, eu creio que nós tivemos um bom trabalho de preparo, né? Como eu disse, nós tínhamos um pouco essa visão, mas nunca, né, eu acho importante isso dizer assim, não significa que nós tínhamos a intenção da venda a qualquer situação, a qualquer valor ou como objetivo maior. Não, nós, numa janela de 5, 6 anos, como a gente estava crescendo, né, no mercado, obviamente, e participando de algumas feiras internacionais, no nosso mercado específico, com o setor elétrico, de energia, assim, as notícias correm, né? Entende? E vários dos nossos concorrentes, todos eles multinacionais, vieram conversar com a gente, em algum momento, para perguntar quem são vocês, né? O que vocês estão fazendo aqui, entendeu? E a gente iniciou, e dentro da nossa estratégia e política e visão, nós sentamos e conversamos, mas sem o mínimo de match, né? A gente não levou a conversa adiante, entende? Então, nós tínhamos essa premissa e quando fez sentido, né, principalmente por essa questão do mercado externo, é que a gente partiu
por uma conversa mais séria, mais ampla, né? E eu entendo que a estratégia ela foi vitoriosa, porque eu vou repetir uma coisa que eu falei na primeira intervenção. Assim, nós temos um conjunto de produtos e tecnologias desenvolvidas aqui, em Florianópolis, né? No endereço X, né? Que eles hoje estão sendo aplicados e vendidos literalmente no mundo todo, entende? No mercado russo, no mercado asiático, do Oriente Médio, mercado americano, africano. Isso é um orgulho, né? De uma equipe de pessoas que são fruto deste meio aqui, desenvolveu uma tecnologia que na mão dessa empresa grande, com braços comerciais no mundo todo, né? Ô, Jurandir, mas eu acho que esse é o ponto, né? Porque vocês, enquanto empresa brasileira atuando no setor de energia, tinham como competidores essas multinacionais mesmo, GE, Alstom, Siemens. Quer dizer, então, vocês já eram conhecidos deles por terem uma atuação relevante no Brasil, né? Com certeza. E isso certamente fez com que eles se aproximassem estrategicamente de vocês também, porque o mercado brasileiro também interessa para eles, não só os produtos de vocês para mandar para fora. E aí eu queria aproveitar, assim, para te perguntar, Marcelo, dessa questão de para quem vender, né? Porque a ideia, beleza, eu tenho uma empresa, consigo fazer dela um bom negócio, eu arrumo os números, eu ajusto procedimentalmente. Eu tenho um negócio interessante. Interessante para quem? Isso. Quem compra uma empresa operacional, funcional de um determinado ramo, seja ele da tecnologia, ou sejam lojas de varejo, ou sejam, por exemplo, uma empresa de serviço. Isso. Quando a gente fala nas palestras aí para quem vender, né? A gente sempre fala que tem 3 possibilidades. Vender para o próprio fundador, abrir capital em bolsa, e eu digo que essas duas são uma má saída e o outro pouco provável. Então a gente acaba sempre vendendo para alguém que a gente chama de comprador estratégico e que enxerga naquela empresa algum valor estratégico. E eu diria que apenas um caso que a gente vendeu para um investidor financeiro, que obviamente também entendeu um valor estratégico naquele movimento. Mas a maioria dos nossos casos foi venda para cliente, né? Empresas grandes, foi o caso de Boticário, foi o caso de Mercado Livre, foi o caso da GUP recentemente, só para citar 3, que eram clientes das empresas que a gente investiu e que entenderam que aquela tecnologia na mão deles poderia exponencializar o valor que estava intrínseco ali dentro. Mas tem muitos casos, né, Fernando, também que esse estratégico ele enxerga valor digamos, simplesmente ampliar sua participação de mercado comprando um concorrente já. Né? Não só uma empresa menor que ele consegue agregar, né? Isso. Ambos os casos. Mas eu concordo, só fechando com o Marcelo, que acho que a melhor venda tende a ser com o estratégico, né? Uhum. Eu acho que o uso do investidor financeiro, do venture capital, do private equity, ele é no processo dessa empresa se preparar para o seu segundo passo. Um pouco o Jurandir falou, é um dinheiro que fica, é um dinheiro, assim, como ele disse, smart money, ele tem o apoio institucional de um fundo que traz organização, governança, né, corporativa, etc. E ao mesmo tempo é um dinheiro que não custa tão caro quanto o dinheiro do banco. Né? Então... digamos, se a empresa for boa, ela vai custar caro porque no fundo vai trazer um bom retorno, vai ser um dinheiro mais caro do que se ele tomasse no banco, ter aquele sócio. Só se der certo, mas se der errado, não. Torce, né? É o que a gente torce, né, no fundo. Né? Porque eu acho que a empresa, esse é até um ponto de maturidade da própria empresa, eu acho que ela sendo bem assessorada, ela consegue, os fundos fazem bem esse papel, né? De qual é o dinheiro qual o momento da companhia que o dinheiro tal é melhor que o dinheiro, que o outro dinheiro, né? Uhum. E até mesmo dívida, porque volta a meia, eu costumo dizer assim, dependendo de quem é o sócio da empresa, conhecendo um pouco a característica, de novo, fazendo um pouco da leitura nossa local aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são muito parecidas, dependendo do estilo da família, como está lá arraigado, ter um sócio intermediário financeiro, sabe, às vezes é um problema na condução da companhia, em muitos cases de insucesso. Então ali é melhor, toma uma dívida, calcula direito, faz um bom trabalho de planejamento financeiro, amarra bem a sua estrutura de capital, dá o passo do tamanho que dá e faz dívida, porque às vezes o recurso desse equity ele pode confundir a companhia na condução, né?
Uma venda final é diferente, né? Que daí sim vai sair no estratégico, vai todo mundo para casa, tal, né? Ainda assim tem os percalços ali da relação, né, de transição com eventual gestão de passivos, tá? Mas aquele sócio numa transição, dependendo da característica, não pode não funcionar a companhia, né? Marcelo deve ter vários casos assim, né? Então, o dinheiro certo para o momento certo da companhia é também um ponto de avaliação adequado, né? Uhum. E nem sempre ter o dinheiro disponível vai fazer bem para ela se não for o dinheiro certo, né? O cuidado com quem seria esse sócio, por exemplo, né? Uhum. É isso aí. Há 2 anos atrás teve excesso de dinheiro e muita gente hoje não está sabendo lidar com a situação que Criou, né? comprou, que criou, exatamente. Digamos assim, os critérios de avaliação de empresas, em especial empresas emergentes, mudaram bastante. Né? Sem critérios dúvida mudaram, nenhuma. né? Cada vez mais fundamentalistas, né? Em desempenho, em performance, em produtividade, rentabilidade, né? Até pegando o gancho da primeira fala do Fernando, eu comentei que as empresas de tecnologia tendem a pisar o pé no acelerador e crescer rapidamente, mas em algum momento desse futuro eles vão ter que parar, organizar a casa, buscar eficiência, porque não dá para fazer isso o tempo inteiro também, né? Uhum. Então hoje Na nossa experiência, né, nós tivemos no processo de crescimento da empresa um fundo de investimento de venture capital, ficou uns 5, 6 anos dentro da empresa, né? Nós recompramos a participação e depois crescemos com o nosso caixa, né? E fazendo algumas dívidas, Claro. evidentemente, em bancos privados, né? Às vezes para financiar a produção, caixa, enfim, essas coisas todas. E neste momento que eu já citei aqui, em que a gente precisava conquistar mercado, assim, haveria a possibilidade de buscar um outro fundo. Mas por uma série de motivos não se caracterizou, entendeu? A gente não conseguiu achar algum fundo que embarcasse junto com a gente nesse projeto. E como eu disse, nós tentamos um dinheiro BNDES, que também não deu certo, né? Então não se caracterizou e aí a gente partiu para essa possibilidade do M&A, né? Só para complementar esse assunto. Vamos mudar um pouquinho para o tema do processo em si, né? Do processo negociador, o processo da venda da empresa. Né? Nós sabemos, claro, que assessoria econômica, financeira, assessoria jurídica são elementos importantes para essa transação. Do lado comprador, há uma assimetria de informações muito grande. Então, o comprador não sabe exatamente como funciona a empresa. Claro que, por exemplo, ter um relatório de auditoria vai ajudar, mas não vai resolver. Né? Todos que trabalham mais a fundo no setor sabem que existem limitações de análise, de escopo, de documentação e de informação na hora de fazer uma auditoria. Então, muitas vezes, uma auditoria, para ser bem concluída, ela não pode ser feita só com documentos, ela tem que envolver entrevistas, e depois das entrevistas, novas perguntas e verificações e novas checagens, é quase uma investigação. Né? E no aspecto jurídico não é muito diferente, também tem que se analisar os processos, analisar os contratos, a parte societária, a propriedade intelectual, tudo isso é um trabalho grande. E isso toma tempo no processo negociador. Então, o processo negociador ele começa como deve ter acontecido com vocês, com uma primeira conversa em que o assunto vem à tona e depois de conversa de lado ou de outro, mais algumas reuniões, transmitir algumas informações preliminares, em especial financeiras, alguém coloca uma proposta, normalmente não vinculante, mas dizendo, olha, se as coisas que você tem dito se verificarem, eu tenho interesse em colocar uma proposta. Desse momento até vender, tem um tempo, né, Jurandir? Não é... Tem um tempo. Nós não está fechado o negócio, né? Não, com certeza não. Né? Mas, assim, nós passamos, evidentemente, por uma due diligence, né? Forte, pesada, vindo uma equipe, as equipes de vocês foi contábil e jurídica. Contábil, jurídica, de mercado, de produto, de tecnologia. Isso quer dizer. De custo, de equipamento. Às vezes tem de seguros, tem até de segurança do trabalho, né? Dependendo do que é. Com certeza. Propriedade intelectual, sabe? Enfim, todos os aspectos. E posso dizer, novamente, assim, com uma certa tranquilidade, que a gente teve uma boa experiência, porque como nós tínhamos uma prática de
de tentar ter uma boa governança corporativa, por exemplo, um conselho com uma pessoa externa, certo? Auditoria externa com empresas, né? Com peso, de nome aí no mercado. Tudo isso foi ajudando, né? Nós tínhamos É uma... porque a auditoria externa, ela ajuda a qualificar o pessoal interno também. O pessoal passa a ter a Claro, quem com responder certeza. e alguém que claro. tem que dar uma resposta qualificada. Sim. Então, isso realmente ajuda muito. Assim, ter auditoria não é só para ter o balanço assinado. É para ter esse processo de qualificação, Sim, né? claro, até para checar se a gente está fazendo o trabalho certo com o contador, se a gente está Uhum. enquadrando bem os NCMs e as práticas tributárias, Isso. enfim, né? Então, e também a gente sempre teve uma postura de ter as equipes assim bem individualizadas com as suas responsabilidades. Então, quando veio a equipe de due diligence, ela não ficou conversando só comigo ou só com o Guilherme, né? Eu também, né? Mas assim, com uma pessoa. E vários outros diretores da empresa, de tecnologia, de produção, financeiro, RH, cada um, né, ficou conversando com a equipe que veio e a gente conseguiu avançar até com uma certa rapidez aí, né, num processo de fechamento da validação das premissas, né? A gente, enquanto conversa, estabelece as premissas, né? Aí vem, ok, vamos, então vem a equipe aí dos farejadores, né, os cães farejadores para abrir as gavetas, os armários e, enfim, né, identificar se essas premissas são verdadeiras. E a gente teve uma boa Ô, Jurandir, história. a gente tem uma convicção que nesse caso, um ditado popular que é a primeira impressão é a que fica. E eu tenho convicção de que isso é uma verdade quando a gente fala Concordo. naquele momento em que o auditor chega, que o advogado chega e senta na mesa pela primeira vez e tu estás com a casa arrumada, Aham. isso aí tende a acelerar bastante o processo. Ajuda também. muito, né? Mas assim, Verdade ou não? é importante dizer, acho que o Fernando vai confirmar também, a gente participa de muitos negócios que não fecharam. E olha, vou dizer que mais de 50% das razões de não fechamento estão ligadas à due diligence. É. Né? São alguma coisa que foi encontrada ali que é um impeditivo para o comprador. Naquelas condições, naquela assunção de risco, ele não quer continuar com o negócio. É verdade. E também, eu diria que também, de novo, né, acho que varia muito da particularidade dos acionistas envolvidos. Quando surgem esses empecilhos, né, primeiro que às vezes tem um passivo lá tal que, vamos supor, ele é administrável, né, mas tem que ter uma garantia e não ficou claro para o vendedor que ele não está fazendo uma porteira fechada, entregando a empresa, e olha só, a empresa até O o sonho dia... do vendedor, né? Esse É o sonho sonho do não vendedor. acontece. Olha, e essa é uma coisa importante, acho, para deixar registrado até o dia em que ele, né, efetivamente concluiu todo o processo, né? Que, né, para falar nos nossos ritos, a gente assina os contratos, depois disso tem uma série de Condições condições precedentes, né? Que é, entre elas, o próprio CAD, né? Uhum. Que dá ok. Naquele momento que efetivamente se conclui, até ali, né? A responsabilidade é do detentor da companhia. Então, portanto, ele vai responder por aquilo ali. E essa compreensão não é muito clara, é muito comum. A gente, como comprador, tem uma dificuldade muito grande em transações com famílias, aí sim no Brasil inteiro, né? Empresas familiares, dessa compreensão, né? Eles acham que entregam a tal da porteira fechada, né? Esse termo ainda existe, né? Apesar de ser praticamente, né, praticamente não existe operacionalmente, né? Nenhum advogado deixaria fazer uma operação dessa hoje em dia, né? Sobretudo porque tem questões hoje por baixo, assim, um ambiental, por exemplo, né? É uma coisa que, né, são causas que podem ter valores absurdos, tu vai descobrir depois de um certo tempo, Uhum. né? Então, tem uma série de coisas que podem surgir ali no processo em que ele vai ter que responder. Então, acho que esse é um ponto que, às vezes, a empresa não está preparada para entender. O segundo ponto, que eu acho que também dificulta ali o final da transação, é que a empresa tem que estar funcionando, né? Então, também, às vezes, não fica claro para o empreendedor que está vendendo, que ele não pode fazer assim, por exemplo, vou dar uma retiradinha do capital de giro aqui, vou diminuir um pouco o estoque, não sei, porque o comprador, né, sabe fazer cálculos. Então, assim, a gente, quando assessora, obviamente, o vendedor, explica bem para ele que a empresa vai ter que ser conduzida. Claro que se tu tem
um erro de gestão do teu capital de giro, tu tem estoques excessivos para tua condução, para depois numa venda tu não ter que entregar a empresa com aquele tamanho de estoque, tu pode ajustar para a tua necessidade, faz um trabalho mais justo ali de gestão financeira, né, para preparar, aquele papo que a gente falou antes de preparar a companhia em alguns aspectos. Mas, do outro lado, também é verdadeiro, como comprador, que ele não pode sangrar o caixa no final, né? E que é fácil perceber que a companhia não rodaria com aquilo. São coisas que prejudicam o processo e, de fato, é impressionante como muitas operações param muito perto do fim, né? Por questões que envolvem a due diligence, essas contingências que não são compreendidas, que têm que ser garantidas, né? E processos como entregar a empresa rodando operacionalmente, né? Então, ela não pode não estar rodando. Dizer que assim, uma taxa de sucesso que eu encontro, assim, por experiência, tentando lembrar das coisas que você está falando, de sucesso nas transações, assim, tem muito a ver com a experiência do comprador. Se o comprador é experiente em compras, empresa que costuma comprar, ele dita as regras de forma clara no início e essas surpresas não vêm, porque elas vêm naquele momento, o assessor vai explicar e o empreendedor vai entender. Ah, bom, mas é assim, então eu estou vendendo por tanto, mas eu ainda posso não receber isso tudo. Você pode não receber, pode não receber uma boa parte, ainda tem que responder por outra parte depois. Então, assim, quanto mais completa é a primeira proposta, melhor a chance de êxito ao final. Isso também tem que ser pensado do lado vendedor, de ter aquela maturidade de entender que não está pronto para vender, porque alguns desses processos são extremamente desgastantes. A depender do tamanho da empresa, a empresa sai do trilho por conta do projeto, e tem que informar, passar reuniões e projeto, e processo, e manda documentos, e responde. Enfim, é um aprendizado, claro, porque essas auditorias elas vão trazer problemas que depois dá para consertar se o negócio não vingar, mas não vale a pena o preço, né? O preço de desviar a empresa da rota por, às vezes, 6 meses, um ano e meio, é um preço muito alto, né? Sim. Aqui só fazendo uma consideração, e aí não vendendo o serviço da Bettler, mas eu acho de quem assessora os advisors financeiros, né? Às vezes a companhia considera caro, né, esse tipo de assessoramento, mas é para evitar esse tipo de coisa que talvez seja a principal razão dela ter um. Né? Porque a companhia não tem como não desviar do seu foco no dia a dia participando de um processo de transação. É impossível, muito desgastante a quantidade de informações, de acompanhamento de reuniões, né? Sobretudo se tiver um estrangeiro do outro lado. Né? É uma transação muito complexa, muito longa. Então, aqui é muito barato para a companhia, né, contar com o assessor aqui, porque esse assessor profissional, ele absorve grande parte disso aí para a companhia poder... É o que eu mais digo. A companhia tem que, no dia a dia, continuar fazendo o seu dia a dia operacional. Porque no momento em que ela sai do foco, ela prejudica a capacidade do negócio acontecer, inclusive. Né? Ela tem chance de prejudicar o valor. E, na realidade, normalmente, com compradores experientes que já fizeram N aquisições, o vendedor, ele raramente fez mais de 2, né? Exato. Então, ele é um cara inexperiente nesse momento da vida dele, né? Então, mais do que nunca, a importância de estar bem assessorado, né? E o comprador também. Eu acho que esse é o ponto. Porque o comprador bem assessorado, ele consegue transformar aquele processo num processo menos dispendioso também. E quanto mais perdida é a condução desse processo pelo lado do comprador, mais idas e vindas, normalmente mais caras ficam as assessorias todas, né? Ô, Lupe, agora eu vou resgatar um termo que tu usou, da assimetria, né? Você falou da assimetria de informação que existe entre do comprador para o vendedor, né? Mas a gente também, nas nossas experiências, o vendedor também tem... Desculpa, estou invertendo. O vendedor para o comprador, né? O comprador também, ele tem uma assimetria de informação que se a gente, enquanto vendedor, entender o valor que ele está enxergando naquele ativo, você também tem condições de negociar muito melhor o valor do seu ativo, né? Sua alavanca na negociação também. Bom, mas aí acho que em qualquer negociação. O que eu digo assim, quando eu falei da assimetria de informações, falei para justificar a due diligence, né? Perfeito. Porque é uma coisa que você não pode comprar sem entender um pouco melhor o que está... Ninguém deveria fazer isso. Mas em termos de negociais, há assimetria dos dois lados, claro. Dos dois lados. Até diria que muitas vezes o adquirente, que é um parceiro, um concorrente, um estratégico, ele está enxergando coisas que a gente não consegue, que nós vendedores não conseguimos. Mas ainda assim,
a justificativa de valor para aprovação interna normalmente está baseada em aspectos fundamentalistas, vamos dizer É assim. verdade. Como análise igual uma análise de uma bolsa, uma empresa de companhia aberta, né? Verdade. Bom, bem legal. Vamos abrir aqui uma rodada para fazer um fechamento do nosso encontro de hoje. Se quiser, enfim, fazer algum ponto final. Mas se puder, te ajudo um pouco aqui, Marcelo, para perguntar. Tem uma lição famosa de um grande empresário do varejo que diz: olha, o segredo não está na venda, está na compra. O Venture Capital também é um pouco isso ou não? Eu não tenho dúvida. Tudo que você compra barato e vende caro tende a dar retorno, né? Mas eu acho que o momento que a gente vive hoje na indústria de Venture Capital e Private Equity é um pouco resultante disso, assim, né? Se inflou-se os valores, os preços de uma maneira absurda nos últimos 2, 3 anos, né? Naquele período 2021, principalmente, né? E se pagou caro, né? Por tudo aquilo que foi comprado naquele momento, independentemente do momento da empresa, mesmo nas pequenas empresas, como também nas ofertas públicas de ações que foram realizadas naquele período, né? E hoje, quem comprou aqueles ativos, aquelas ações, está tendo dificuldade de vendê-las até no mesmo preço, né? Então, eu não tenho dúvida, é isso aí. É mais do que verdadeiro que comprar e qualquer bem. um pode participar do Venture Capital, não precisa ter um fundo, ele pode ser investidor do fundo, né? Do fundo e até das empresas livremente também. Hoje é um mercado que está se criando cada vez mais, assim. Verdade, é verdade. Mas eu acho que o fundo, ele ajuda também. De novo, é a experiência, né? Quer dizer, você se aventurar sozinho, né? É uma coisa. E acho que o fundo, ele também é uma blindagem, né? Para quem quer investir, né? Uma vez que você não está exposto sozinho na linha de frente ali, e às vezes com o seu CPF na... Uhum. Sem dúvida, nossa. Aí valeria só um podcast sobre isso, eu concordo plenamente, Marcelo. Mas, Fernando, se fosse dar em uma palavra aí para o nosso ouvinte e espectador, se ele é empresário ou empresária, ele deve botar no radar a ideia de vender a empresa? Isso é uma coisa que é útil, mesmo que ele não queira, no fundo, vender? Eu acho que as duas coisas, a gente fala para toda empresa já de um portezinho médio, né, que ela deve estar preparada tanto para comprar alguém quanto para ter sócio, né? O ter sócio pode ser um dia, né, eu vou vender uma participação para poder ajudar a crescer, eu poder eventualmente ter, quem sabe, vender o controle, estar na companhia de alguma forma, por uma operação muito valiosa, né? E até sair total da companhia. Mas também estar preparada para fazer aquisições. O mercado que funciona com a possibilidade de uma compra e um crescimento inorgânico é uma realidade para muita empresa hoje de porte médio, ela não precisa ser grande. Para comprar uma empresa do Fundo Marcelo, provavelmente ela não precisa ser uma empresa gigante para comprar, né? Então, eu acho que a empresa ela tem que estar sempre olhando claramente, com uma boa estrutura de capital, como ela pode crescer, né? Aumentando o valor, porém, não só aqui um crescimento de venda, assim. Como é que ela aumenta o valor dela, né? E se para dar esse passo, né, para aumentar o seu valor, um exercício financeiro bem feito, acho que é uma coisa que importante a companhia ter, que reflete todas as decisões ou vontades estratégicas, num bom número. Eu vou aumentar meu valor, e para aumentar esse meu valor do meu negócio, eu posso estar tocando o dia a dia e esperar o momento. Eu posso estar tocando o dia a dia, botando dinheiro no bolso, fazendo isso, ou posso estar decidindo que é o momento de sair dessa companhia e deixar o resto do roteiro sendo conduzido por alguém, mas eu trazendo para mim parte daquilo que eu faria conduzindo a companhia. Acho que este é talvez o melhor formato para a empresa decidir se deve ou não trazer um sócio, enxergar bem o que ela pretende fazer, né? Porque toda vez que eu mexo na estratégia, aquele número deve ser mexido, deve refletir essa mudança também, né? Talvez se ela não entende bem isso aqui, ela tem dúvidas sobre um movimento para fazer, tá? E eu sempre acho que a companhia deve estar preparada, tanto para ter sócio quanto para comprar alguém. Entendi. Muito bom. Jurandir, eu queria, Lupe, se me permite, né? Claro. Assim, só para fechar a minha participação, não ficar só na parte, na história bonita, né? Que deu tudo certo. Eu, após o meu fechamento de ciclo nessa empresa, na Reason, né? Eu passei a ser investidor de empresas de tecnologia aqui na região, né? Como investimento
e como fomento, né, para ampliar o nosso ecossistema, né? E o Marcelo Volosky sabe bem disso, tive sérias decepções e perdas significativas, e isso faz parte do processo, né? Exato. Tá? Então, como eu sou da primeira geração, né, de empreendedores da tecnologia aqui da nossa região, quando a gente fez o nosso processo, por exemplo, nós não tivemos uma assessoria. Tivemos assessoria do nosso advogado aqui, o Lupe, mas essa assessoria que você se refere, nós não tivemos na época. Nós fomos um pouco com o nosso feeling, né, do meu sócio lá. E só que assim, hoje, por exemplo, eu tenho um investimento numa empresa de tecnologia que está em franco crescimento e nós decidimos, né, eu como membro do conselho, não na operação da empresa agora, né, iniciar esse processo de organização, e nós estamos com uma assessoria visando a organização da empresa, pensando no futuro, pensando na melhor organização e ter uma história também de sucesso, né? Mas assim, as decepções e as perdas também fazem parte desse mercado, que é um mercado de risco, né? Basicamente. Muito bom. Eu acho que com isso a gente conseguiu dar um panorama bem completo, né? Bem do tema, e eu quero agradecer muito Marcelo, Fernando, Jurandir, pela oportunidade que vocês nos deram de compartilhar conhecimentos e experiências. Contamos um pouco de histórias aqui. É absolutamente chavão dizer isso, mas a gente poderia ficar muito mais tempo conversando, porque tem muito para contar. Mas nós vamos encerrar por aqui o nosso podcast. E muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Valeu. Muito obrigado. Agradeço também. Acompanhe o nosso podcast no YouTube e no Spotify.